Estamos aqui para juntos meditarmos na Palavra de Deus. E estávamos hoje meditando no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, porque nós vemos nesse capítulo uma quebra de paradigma. Lembrem-se que no capítulo 15, Paulo e Barnabé, que foram na primeira viagem, que João Marcos abandonou a primeira viagem, agora teve uma discussão muito grande. E eles se separaram por causa de João Marcos, porque Barnabé queria integrar novamente na equipe missionária a João Marcos, e Paulo relutou. E agora, então, Paulo escolhe Silas e vão para essa viagem, a segunda viagem missionária. E Paulo acrescenta a esta equipe Timóteo. Era filho de uma judia com um grego. Ele circunda a Timóteo e o integra nessa equipe missionária da segunda viagem. É interessante que Paulo está sob a vontade do Senhor, sob a égide do Espírito Santo. E eles tentam ir para a Ásia, e o Espírito Santo os impede de entrar na Ásia. Foram para Mícia, e de Mícia tentaram ir para Betânia. Betânia não, digo Bitínia. E o Espírito de Cristo mais uma vez os impediu. E aí é a questão importante. É a visão. Todo homem de Deus precisa ter essa experiência da visão. A visão é aquilo que Deus deseja, é aquilo que Deus projeta no que diz respeito ao nosso ministério, no que diz respeito ao reino de Deus e à sua justiça. E Paulo diz o texto sagrado, em Atos 16, que Paulo teve uma visão de um homem na Macedônia que dizia para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E diante dessa visão, Paulo entra na Macedônia, que na realidade ele estava entrando na Europa. E a primeira cidade da Macedônia é a cidade de Filipos. E lá na cidade de Filipos nós vamos ver que o Evangelho chega com força, com poder, com graça, com misericórdia. Porque quando estavam lá junto ao rio, para o momento de oração, eles pregam para aquelas mulheres piedosas e uma daquelas mulheres aceita, e ela é batizada com sua casa, e constrange Paulo e sua equipe permanecerem na sua casa. Essa é a primeira casa que recebe os missionários, a casa de Lídia, a vendedora de púrpura. Como é importante nós encontrarmos, às vezes, na visão que Deus nos dá, de alguém que nos acolhe, de alguém que nós tenhamos um ponto de apoio para fazer a obra de Deus. E ali foi o ponto que o Espírito de Deus deu a Paulo e a sua equipe, tanto a Silas como a Timóteo. E eles começam a fazer o trabalho. E agora eles têm um ambulante que vai apregoando aquilo que Paulo estava fazendo. Era uma mulher possessa de um espírito adivinhador e que dizia: esses são os enviados de Deus, que anunciam o caminho do Senhor. Já imaginaram? Alguém como porta-voz falando diante da multidão, e então Paulo tinha a oportunidade de pregar, mas eu sei que com isso, depois de uns 2 ou 3 dias, eu acredito que até mais, Paulo ficou meio indignado com aquela situação, e diz o texto sagrado que ele repreendeu aquele espírito, aquele demônio daquela médium que adivinhava. E os proprietários daquela escrava os levaram à justiça. E lá os pretores não quiseram nem fazer processo de julgamento. Os pretores, que eram o conselho da cidade, rasgaram as vestes de Paulo e de Silas e deram-lhe a maior surra de vara da sua vida. Uma das muitas surras que Paulo haveria de levar. Lá na prisão, o carcereiro os prendeu com correntes. Mas veja a providência de Deus, um terremoto, eu digo, um terremoto abriu a prisão em todas as partes,
as correntes foram abertas e o carcereiro, pensando que os presos tinham fugido, estava querendo enfiar a própria espada no seu peito. E Paulo disse: não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Ele pegou uma tocha e entrou na prisão, tirou Paulo e Silas da prisão, e ele faz uma pergunta para Paulo, uma pergunta que no perpassar dos séculos ainda ressoa: varões, o que é necessário fazer para ser salvo? E a resposta que ele ouviu de maneira poderosa, gloriosa: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ah, meus amados, diz o texto sagrado que aquele homem recebeu gostosamente a palavra de Deus. Levou Paulo para sua casa e Silas, cuidou das suas feridas, deu uma refeição para eles, e diz o texto sagrado que ele e toda a sua família foram batizados. A visão de Paulo faz com que uma família, a família de Lídia, seja abençoada. A visão de Paulo faz com que uma escrava seja liberta do poder das trevas, do poder de Satanás. A visão de Paulo passa a Macedônia e ajuda, leva o evangelho para um carcereiro. A visão de Paulo é uma visão continuada, porque Paulo escreveu das prisões de Roma uma carta à igreja de Filipos, carta aos filipenses, onde ele fala da alegria, da gratidão de tudo aquilo que envolveu a sua vida e a vida de Silas e de Timóteo naquela segunda viagem missionária que trouxe realmente uma nova visão do reino de Deus e da sua justiça. Pense nisso, meu prezado amigo. Deus quer lhe dar uma visão, e a visão que Deus vai lhe dar, aceite esta visão, tome uma atitude no que concerne a esta visão e faça a obra que Deus lhe incumbiu de fazer. Não haverá outra pessoa que ocupará o seu lugar, a obra e a visão é sua, e eu tenho certeza que se você obedecer à visão de Deus, haverá um novo paradigma na sua vida, no seu ministério e no reino de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra no nosso coração, hoje, agora e para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela sua atenção.